Então, na aula de hoje, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Na aula de hoje, eu quero finalizar aquelas duas ferramentas da qualidade que nós iniciamos na aula passada. Eu quero explicar a atividade 2 e quero começar a trabalhar com vocês mais duas ferramentas da qualidade. O Newton colocou, é cultural, verdade. Por isso a profecia, é verdade, Newton. O Brasil é o país do futuro, nunca se realiza no Brasil, é verdade. Eu sou mais velho que vocês, eu tenho quase 50 anos de idade, então eu ouço que o Brasil é o país do futuro já desde que eu era aluno do Senai, desde que eu era garotinho lá no Senai com 15 anos de idade, eu ouço que o Brasil é o país do futuro. Você tem razão, viu? Você tem razão. Nós, enquanto sociedade, temos muito que melhorar, né? Para ser o país do futuro. Eu acho que eu não vou ver esse país do futuro. Talvez os meus filhos, os filhos de vocês vejam, né? Talvez os nossos netos, enfim, né? Mas enfim, vamos ser otimistas, né, Newton? Vamos ser otimistas. Gente, eu vou compartilhar a tela com vocês, olha. Ah, tá, eu cancelei o compartilhamento, né? Eu vou cancelar, eu vou compartilhar agora. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Estão vendo? Alguém abre o microfone aí, que eu estou sem acesso ao chat. Então? Ótimo, beleza. Bom, gente, então é o seguinte, olha, eu deixei aqui na aula passada, eu vou até voltar no perfil do aluno aqui, ó. Vou colocar o perfil do estudante, que é a visão que vocês têm, né? Então, olha só, na aula passada eu deixei com vocês, para vocês fazerem essa atividade 2, que é a atividade que envolve folha de verificação, estratificação, que lembrando bem que estratificação não é uma ferramenta da qualidade, né? Estratificação é um recurso que a gente utiliza, ok? E histograma. Então vamos lá. Atividade folha de verificação, estratificação e histograma. A atividade está aqui. Eu não vou detalhar ela agora, tá? Eu quero falar sobre ela já, mas eu quero antes fazer uma rápida revisão com vocês das duas ferramentas que nós estudamos na semana passada, tá bom? Então aqui está a atividade 2, né? E então eu quero fazer uma rápida revisão, tá bom? Bom, então, gente, para a gente fazer a revisão da folha de verificação e do histograma, eu quero usar um exemplo bem simples, né? Ó. Então, a gente começou a trabalhar na aula passada o que é folha de verificação, não é isso? Para que se usa, foi dado um exemplo. Aí falamos da estratificação dentro da folha de verificação como estratégia dentro da folha de verificação, né? Aí falamos lá, né, dos tipos de estratificação e aí trabalhamos com o histograma. Aí paramos por aqui, né? Paramos por aqui, ó, com o histograma. Beleza? Ok? Então eu quero fazer uma rápida revisão desse assunto com vocês, tá bom? Para isso, eu quero usar esse exemplo aqui, tá? Na aula passada eu dei alguns exemplos, né, de folha de verificação. Eu falei lá do problema das filas nos postos de gasolina. Eu falei lá do número de peças por lote que eram rejeitados, né? Hoje eu quero dar um exemplo mais geral, tá? Não tão aplicado para a área da mecânica, que é justamente para vocês entender o conceito, tá? Então olha só, gente, a gente tem aqui um problema, tá? Um problema que eu defini ele como ele não está escrito aqui em nenhum lugar, né?
Deixa eu ver aqui. Ele não está descrito em nenhum lugar. Então deixa eu descrevê-lo aqui. Qual que é o problema? O problema é o desinteresse dos alunos nas aulas. Okay? Então é um exemplo geral aí, né? Do desinteresse dos alunos nas aulas, tá? Qualquer aula, qualquer aluno, tá bom? Eu não estou falando de vocês, não. Até mesmo porque vocês que estão aqui estão super interessados, né? Então vamos lá. Então o nosso problema é o desinteresse dos alunos nas aulas, ok? Tudo bem, gente? Me ouvem? Ok? Beleza. Então vamos prosseguir. O ruim da aula síncrona é essa, né? A gente fala sozinho o tempo todo e às vezes a gente pensa que lá do outro lado não tem ninguém, né? Bom, então vamos lá. Então o que foi feito aqui? Olha, foi feito um brainstorming, por exemplo, né? Com todos os alunos, o professor chegou na sala de aula e falou, gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão desinteressados? Tá? Aí alguns disseram, né? Professor, é falta de interesse mesmo, né? 4 deles disse isso. Outro disse, professor, as aulas são muito extensas, densidade de conteúdo, o conteúdo é muito pesado. Aí 3 também falaram, não, professor, é que falta dinâmica nas aulas, né? Mais 3 falou, muitas aulas teóricas, né? Aí outros 3 falaram, aulas depois do almoço, não é o caso de vocês aqui, né? Outros, 3 aulas seguidas da mesma matéria. No caso de vocês são 4 aulas seguidas, né? Quando na aula presencial são 4 aulas seguidas, né? Vocês tiveram pouco tempo de aula presencial, né? Mas eram 2 aulas antes do intervalo e 2 aulas depois do intervalo. Vocês se lembram, né? Então praticamente 1h30 antes do intervalo e 1h30 depois do intervalo, né? Então eram 4 aulas da mesma disciplina. Aulas muito monótonas. 2 alunos disseram isso. Ontem eu dormi tarde e não acordei bem hoje. 2 alunos falaram. Descomprometimento dos alunos. E assim sucessivamente. Então percebam, gente, olha que nós tivemos aqui a coleta de 60 opiniões, né? Certamente 2 salas. Não foi uma sala só não, 2 salas, né? Então, gente, na verdade, essa é a folha de verificação, né? Nós começamos a contar o número de ocorrências, para cada uma das possíveis causas. É exatamente isso daqui, né? Exatamente isso daqui, a folha de verificação, exatamente o que está nesse slide aqui, né? Foi elencado lá as possíveis causas que geram lá o desinteresse nas aulas, né? Então, para cada possível causa foi feita uma contagem, né? Foi feita uma contabilização das ocorrências, tá bom? Então isso aqui, gente, nada mais é do que uma simples folha de verificação, onde a gente contabiliza as ocorrências, né? Só que o que eu fiz aqui a mais? Eu fiz o seguinte, eu calculei o percentual que cada possível causa compõe no total dos dados. Olha só, se eu sei que foram 60 alunos que deram a opinião, né? Se foram 60 alunos que deram a opinião, então nós temos né, um universo aí, 100% são os 60 alunos que deram a opinião, né? E os 4 alunos que disseram que é falta de interesse nas aulas, quanto que isso corresponde? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o 4 e dividi por 60, né? 4 por 60 é igual a 6,7%.
Ou seja, 6,7% do total de alunos dizem, né, que a falta de interesse nas aulas é uma possível causa para esse desinteresse dos alunos nas aulas, né? Ou 5%, ou seja, 3 alunos do total dos 100%, 5% dizem que há o desinteresse porque as aulas são muito extensas, muito conteúdo, né? Então o que foi feito aqui além de uma simples folha de verificação? Nós calculamos a frequência em termos percentuais, ok? Então aqui é a frequência absoluta. Então é quantas ocorrências simplesmente. Aqui, olha, é a frequência percentual, ou seja, né, em relação à frequência do item pontual dividido pelo total. Então dá a frequência percentual. Tudo bem? Beleza? E o que eu fiz aqui também, né, gente? Eu organizei do maior para o menor, tá? Simplesmente eu fiz isso, eu posso fazer isso. Eu posso organizar da maior frequência para menor, ou posso organizar da menor frequência para maior. Olha o que eu fiz aqui, ó. Então eu organizei da maior frequência para menor, tá vendo? Ó, as últimas aqui tudo 1, apenas uma vez, começa em 4, 3, 2, tá vendo? Então eu organizei a frequência da maior para menor e calculei essa frequência percentual. Tudo bem? Beleza? Foi isso que eu fiz. Só que eu disse para vocês que a estratificação ela é uma técnica dentro da lista de verificação, ok? Então vou repetir. Eu disse que a estratificação ela é uma técnica dentro da lista de verificação. Então olha só, olha o que eu fiz aqui na estratificação. Gente, nós temos aqui inúmeras possíveis causas, ok? Inúmeras. Podemos até contar, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até lá embaixo, né? Então quer dizer, ó, eu tenho aqui 49 menos 6, 43 possíveis causas, ok? Fiz uma contagem mais rápida aqui, tá? Então, olha, nós temos 43 possíveis causas. É muita possível causa, é muita. Fica difícil trabalhar com esse universo todo de possíveis causas. Então, o que nós fizemos aqui? Nós estratificamos todas essas possíveis causas em universo menor, né? Nós agrupamos essas possíveis causas, né, em grupos menores. Então, o que nós fizemos aqui? Nós estratificamos essas possíveis causas em 3 grupos, ok? 3 grupos de possíveis causas. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Nós chamamos um grupo de possível causa como grupo aluno. Um outro grupo de possível causa nós chamamos de professor. E um terceiro grupo de possível causa nós chamamos de instituição. Ou seja, nós resumimos essas 43 possíveis causas em 3 grupos apenas. Nós estratificamos, né? Esse é o conceito. Nós estratificamos todas essas possíveis causas em 3 grupos: aluno, professor e instituição. Então, vocês podem verificar aqui o que está em amarelo, né, são possíveis causas geradas pelo aluno, ok? Então, por exemplo, falta de interesse nas aulas, dormir muito tarde, descomprometimento dos alunos, falta de dormir em casa, falta de organização do aluno. Ou seja, são todas possíveis causas relacionadas ao aluno, ok? Então, ó, nós elencamos todas essas possíveis causas em amarelo, são possíveis causas relacionadas ao aluno.
Depois nós estratificamos para um outro grupo, que é o grupo do professor. Ou seja, as possíveis causas geradas pelo professor, que está aqui em cinza, né? Em verde claro, né? Acho que é cinza. Então, olha só, as possíveis causas geradas pelo professor. Então, são todas elas que estão aqui em cinza. E num terceiro momento, nós agrupamos ou estratificamos as possíveis causas a partir da instituição. Ou seja, quais são as possíveis causas geradas pela instituição? É o que está aqui em laranja, tá bom? Então, gente, é claro que nós só podemos fazer isso quando o número de observações nos permite, for grande. É o caso aqui, 60 observações, né? Então nós resumimos isso estratificamos isso em 3 grupos. Então, fazendo o somatório, a gente viu que para possíveis causas provocadas pelos alunos, nós encontramos 18. Para possíveis causas geradas pelo professor, nós encontramos 26. E para possíveis causas geradas pela instituição, nós encontramos 16. Totalizando aqui as mesmas 60 do que o levantamento individual aqui das causas, tá bom? Gente, e aí, claro, os percentuais mudam, né? Então, o aluno é responsável por cerca de 30% das possíveis causas. O professor é responsável por cerca de 43% das possíveis causas. E a instituição é responsável por cerca de 26,7% das possíveis causas. Então, gente, olha que interessante aqui. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um problema, que era o desinteresse dos alunos nas aulas. Nós queremos entender esse problema. Chegamos a 60 ocorrências, onde é relatado aí uma série de possíveis causas, e nós estratificamos essas possíveis causas em 3 categorias, né? Então percebam, gente, que nós não resolvemos o problema, né? Então a folha de verificação não é uma ferramenta que resolve o problema. A folha de verificação é uma ferramenta que nos permite compreender melhor o problema. Então a gente consegue compreender agora que o desinteresse dos alunos nas salas de aula é motivado aí por 3 grandes grupos, né, de possíveis causas: aluno, professor e instituição, tá? Então, nós partimos da lista de verificação para a estratificação. Tudo bem, gente? Tá claro esse exemplo? Ficou claro? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Hein? Tudo bem? Abimael que chegou agora, entendeu? Newton. Ok. Abimael, ok. Beleza. Vou prosseguir então, tá, gente? Vou prosseguir. Bom, gente, então olha só. Se a estratificação é uma técnica, né? Se a estratificação é uma técnica da lista de verificação, como nós vimos agora, né? Então a gente não pode chamar a estratificação de ferramenta da qualidade, tá? A gente ouve aí erradamente, né? Equivocadamente, a gente ouve muitas vezes: a estratificação é uma ferramenta da qualidade. Não é. A estratificação é uma estratégia, uma técnica que a gente usa dentro da folha de verificação, tá bom? Bom, e revisando a segunda ferramenta que nós tratamos na aula passada, de histograma. Então, o que é o histograma, né, gente? Nada mais é que o histograma é a representação gráfica, de uma folha de verificação, com estratificação ou não. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui mesmo, né? O histograma
ele é geralmente um gráfico de barras verticais, ok? Um gráfico de barras verticais que a gente representa graficamente uma folha de verificação estratificada ou não. Então, olha só, como é que eu geraria aqui, então, esse histograma, né? É claro, né, gente? Quem não tem Excel, quem não sabe fazer no Excel, vai ter que desenhar à mão livre, né? Então, é um gráfico de barras verticais, onde você vai apontar aqui, ó, a possível causa e a frequência, ó. Então, o que eu faço aqui, ó? Quem sabe usar Excel, usa. Quem não sabe faz à mão, tá vendo? Ó, eu seleciono tudo, tá vendo? Ó, seleciono a tabelinha toda, né? É a possível causa e a frequência. Aí eu peço para inserir um gráfico aqui, ó. Ó, peço para inserir um gráfico de barras, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso histograma, né? Ele é frequência, né? Frequência das possíveis causas, aluno, professor e instituição. É claro, né, eu posso até melhorar esse gráfico aqui, mexer um pouco mais, né? Ó, por exemplo, eu posso, aqui no Excel permite isso, né? Ó, tá vendo? Eu coloco aqui a frequência, né? Então, aluno 18, professor 26, instituição 16, né? Então dá para mexer bem no gráfico. Eu não quero mexer no gráfico, não. Eu não quero fazer firula, não, porque eu sei que muitos de vocês não dominam o Excel, então vocês teriam que fazer isso na mão. Professor, como é que eu faço isso na mão? Tem que fazer na mão em escala, né, gente? Tem que fazer na mão em escala. Ou seja, o 18, gente, só um instante, por gentileza. Só um instantinho aqui, por gentileza. Já? Nossa, gente, eu tô falando igual um desesperado aqui. Se eu soubesse que fosse rápido, eu tinha ido pra lá. Se eu soubesse que ia ser rápido, eu tinha ido pra lá. Bom, gente, vamos lá, desculpe a interrupção. Bom, então olha só, essa tabela ou esse gráfico de frequência, se ele for feito à mão, né? Se ele for realizado à mão, ele tem que ser realizado em escala, né? Então onde está aluno 18? Professor 26, instituição 16, ele tem que ser realizado em escala, tudo bem? Tá? Então essa é a única condição para quem for fazer esse gráfico à mão, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Tá. Vou prosseguir. Bom, aqui tem um outro exemplo, aqui já pronto, né? Acho que esse exemplo nós trabalhamos na aula passada, né? O que nós temos aqui, ó? Nós temos um motor, né? Nós temos um motor que tem lá o seu período de funcionamento, né? Então, um motor com período de funcionamento e o número de defeitos observado na operação desse motor, ok? Então apenas um dado de entrada, né? Então a gente tem aqui o tempo de funcionamento do motor e mais o número de defeitos observado por esse motor, tá? A gente sempre trabalha, tá? A estratificação, como ela é um conjunto, né? Uma forma gráfica de se representar dados, né? Então ela vai sempre trabalhar com valores absolutos, ok? Então esses valores aqui, defeitos observados, então são valores absolutos, tá? Não são valores percentuais, não. São números de ocorrências, tá?
Então o que a gente faz aqui, olha? Claro, quem não tem o Excel, ou quem não sabe trabalhar com Excel, vai fazer isso na mão em escala, né? Aqui eu faço, olha, eu seleciono a tabela, peço lá inserir, peço o gráfico vertical de barras, tá vendo? Ó, já sai pronto, tá vendo? Defeitos observados na operação do motor. Então, ó, de zero, deixa eu inserir aqui os dados, ó, de 0 a 59 minutos, 4, de 1 hora a 1 hora e 59, 12, de 2 horas a 2 horas e 59, 2, de 3 horas a 3 horas e 59, 0, de 4 horas a 4 horas e 59, 8, de 5 horas a 5 horas e 59, 12, né? Então percebam que o histograma ele nada mais é do que a representação gráfica das ocorrências, tá bom? Então não tem segredo aí nesse aspecto. Tudo bem? Volto a frisar, quem não tem o Excel vai ter que fazer na mão aí, e aí é claro, né, o principal parâmetro aí quando fizer na mão tem que ter escala, tá bom? Beleza, gente? Posso prosseguir para explicar para vocês qual é a tarefa que vocês têm que entregar na semana que vem? Podemos? Hein? Beleza, professor. Ótimo. Então vamos lá. Bom, pelo mudo, então essa é a nossa atividade, né? A atividade está disponível aqui, né? Que é atividade 2, folha de verificação e estratificação. Essa atividade aqui. Então, olha só, olha o que é pedido aqui, ó. A partir do problema relacionado, aplicar ferramentas da qualidade para análise e tratamento. Então, a gente pede o seguinte, para aplicar folha de verificação, e aqui a gente pede, ó, por ordem de frequência, da maior para a menor, tá? Aí na sequência, além de aplicar folha de verificação, aplicar estratificação, lembrando bem que a estratificação não é uma ferramenta da qualidade, conforme nós conversamos, né? A estratificação, ela é uma técnica, né? Ela é um recurso, né? Da folha de verificação. E na sequência, aplicar o histograma para a representação gráfica das frequências. Gente, é exatamente o que foi demonstrado agora há pouco, né? Agora há pouco eu fiz exatamente essa sequência. Eu montei a folha de verificação com as frequências, estratifiquei por categorias, né? E montei o histograma aí para representando graficamente as dispersões. Ok? Bom, feito isso, é dado aqui um conjunto de dados, né? Olha só o conjunto de dados que a gente vai trabalhar. Observou-se em um processo que apresentava um alto índice de retrabalho e refugo por alguns dias nos 3 turnos de trabalho. Então, ou seja, olha, por 3 dias foi observado um determinado processo e esse processo ele apresentava um alto índice de perda, né, de retrabalho e de refugo, tá? E isso, foi observado isso nos 3 turnos de trabalho, ou seja, turno das 6 às 14, turno das 14 às 22
e turno das 22 às 6. Né? E foi observado também os diferentes operadores, ou seja, 6 operadores por turno. Aí ele diz aqui, olha, chegou-se ao percentual de peças com defeitos, conforme quadro a seguir ilustra. Então, para cada medição, ó, dia 1, operador 1, turno das 6 às 14, 4% de peças com defeito. Dia 3, operador 2, turno das 6 às 14, 6% de defeito no processo. E assim sucessivamente, ok? Então, o que é pedido aqui? Olha, considerando que a meta de peças defeituosas destinada ao retrabalho ou refugo é de apenas 3%, responda. Então, olha só, gente, o percentual de perdas aqui, né, tá sempre acima dos 3, né? Só que é dito aqui, olha, que a meta, né, o alvo, o objetivo, né, para esse processo é uma perda, seja por retrabalho ou por refugo, de apenas 3%. Então, dado esse cenário, aí começam os questionamentos. Letra A. Em qual turno de trabalho, na média, apresenta o maior índice de peças defeituosas? Então, vocês irão estratificar por turno, né? Então, vocês vão pegar essa tabelinha aqui, essa lista de verificação, e separar, estratificando por turno, né? Turno das 6 às 14, turno das 14 às 22, turno das 22 às 6, né? Letra B. Qual operador, na média, apresenta o maior desvio da meta para esse processo? Novamente, uma estratificação. Só que agora vocês vão estratificar por operador. Ó. São 6 operadores. Operador 1, operador 2, operador 3, 4, 5, 6. Nós temos na verdade, em 3 turnos, né? Nós temos 3 turnos aí, 6 operadores. Então, vocês vão estratificar por operador, né? C. Qual dia, na média, que apresentou maior desvio para este processo? Então, qual dia, na média? Então, vocês vão estratificar por dia. São 3 dias de observação, né? Letra D. Opa, ó, até a letra C foi estratificação, né? Na letra D, represente graficamente o percentual médio de peças defeituosas para os dias 1, 2 e 3. Então vocês irão, na letra D, né, aproveitar os dados que vocês geraram na letra C e gerar o gráfico, gerar justamente o histograma, né, o diagrama de barras verticais, para representar esse percentual médio de peças defeituosas por dia. Letra E. Represente graficamente o percentual médio de peças defeituosas para os operadores de 1 a 6. Então, é o mesmo conceito, o diagrama de barras, né? O diagrama de barras é o histograma, mas agora para a estratificação realizada no item B, né? De operador 1 até 6. Letra F, novamente o histograma, né? Só que agora, percentual médio de peças defeituosas para os 3 turnos, das 6 às 14, das 14 às 22 e das 22 às 6, tá? Então, vocês irão aproveitar os dados obtidos aí na letra A, né, que é o turno de trabalho. E na letra G, a partir dos dados coletados, faça uma análise do que provavelmente está acontecendo com esse processo. Essa análise é até intuitiva, né, gente? A meta desse processo é 3%, e a gente pode ver aqui pelos dados coletados que, né, o percentual de perda aqui está maior que os 3%. Então, o que isso significa? Ok?
Tudo bem? Então é apenas esse exercício. Então nesse exercício nós vamos exercitar aí, né, sendo redundante, né, nós vamos exercitar os 3 conceitos vistos até agora, né, das 2 ferramentas da qualidade, né, o conceito de folha de verificação, a técnica de estratificação, ok? E também a representação de frequências aí por meio do histograma. Tá bom? Essa atividade vocês deverão entregar até quarta-feira que vem, via Moodle, né? Sempre via Moodle. Não vou aceitar mais via WhatsApp, via e-mail, tá? Tem que ser via Moodle até quarta-feira que vem, dia 20, antes da nossa aula, tá? Então até quarta-feira que vem, dia 20, às 19h59, tá? Quem não tiver condição de fazer no Excel, não souber usar ou não tiver computador, não tem nenhum problema. Pode fazer numa folha de sulfite, numa folha de caderno, tirar foto e postar assim mesmo no Moodle. Tá bom? Gente, alguma dúvida com relação a essa atividade? Alguma questão que não tenha ficado claro? Professor, Pois não. só lá nos dados lá dos operadores, tá tudo em porcentagem, ali não seria números reais? Esse daí, ó, tudo em porcentagem, a última coluna. Não, exatamente, Abimael. A ideia é percentual mesmo, tá? É percentual. A gente não fala em número de lotes, a gente não fala em quantidade de itens refugados, a gente fala em percentual de lote, ok? Então é percentual mesmo. Fica tranquilo, é com esse dado que você vai trabalhar, ok? Ok, professor, tranquilo. Everton, as questões A e B precisam responder fazendo gráfico ou apenas respondendo a partir da análise? Não, o Everton, na verdade os gráficos você vai precisar para responder as questões D, E e F, ok? As questões A, B e C é só com estratificação mesmo, beleza? Ok. Gente, está claro então? Tudo bem? Podemos encerrar esse assunto? Ó, então vocês vejam, né? Nossa aula era para a gente começar às 8 horas, vocês atrasaram bastante. Nós começamos às 8h15 e agora é 5 para as 9. Praticamente só revisamos o que nós vimos na aula passada, né? Tá bom? Então eu vou iniciar a próxima ferramenta. Posso? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Ok. Bom, na aula passada, né, nós começamos a estudar as 7 ferramentas básicas da qualidade, né, que folha de verificação, ok, e histograma, tá? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre essa terceira e importante ferramenta da qualidade. Gráfico de Pareto, tá? Ou gráfico 80-20, né? Já eu explico porque algumas literaturas chamam de 80-20. Gente, esse tipo de gráfico, esse tipo de ferramenta da qualidade é muito usada principalmente para a gente fazer controle de estoque, tá? Então é uma técnica muito utilizada para controle de estoque, tá? Eu acredito que alguns de vocês que trabalham na indústria, em algum momento vocês até tiveram contato com essa ferramenta, né? Talvez vocês não saibam o nome, né? Talvez não tenha tido contato com o nome dessa ferramenta, mas o espírito da coisa, ou
ou a técnica de aplicação, vocês certamente aí vão reconhecer, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, falando um pouquinho, né, do gráfico de Pareto. Então, um pouquinho do histórico para vocês, né? O criador dessa técnica ou dessa ferramenta, né, que inicialmente não foi para aplicação industrial, né? O gráfico de Pareto é mais uma daquelas ferramentas que não foram criadas, que inicialmente não foram criadas para serem aplicadas em gestão de processos, em gestão de qualidade, nada disso, né? Foram técnicas estatísticas aplicadas e com o tempo elas foram adaptadas aí à gestão de processos, tá? Então, em 1847, então há aproximadamente 160 anos atrás, né? Esse italiano chamado Vilfredo Pareto, ele desenvolveu um estudo sobre a distribuição de renda em seu país, ok? Então ele queria compreender como era a distribuição de renda na Itália, né? Como que era a concentração de renda na Itália, né? Bom, esse estudo ele foi realizado e ele chegou a uma conclusão bem interessante. Ele percebeu que a distribuição de riquezas não se dava de forma igualitária, né? Pelo contrário, se dava de forma muito desequilibrada. Ou seja, cerca de toda a riqueza da Itália, naquela época, né, em 1847, ficava concentrado nas mãos de uma pequena parcela da população, cerca de 20%. Ou seja, 80% de toda a riqueza ficava concentrada numa pequena parcela da população, né? Cerca de 20%. Por isso que algumas literaturas, ao se referirem a essa ferramenta gráfico de Pareto, se referem como ferramenta 80-20, né? Porque segue a regra aí de 80% das ocorrências correspondem a cerca de 20% das variáveis observáveis, né? Então, Pareto identificou isso, né? Que cerca de 80% de toda a riqueza que era produzida na Itália, no país, ficava nas mãos de uma pequena parcela da população. Ou seja, ficava nas mãos de cerca de 20%, né? Interessante esse estudo e não é muito diferente de hoje, né? Hoje em qualquer país, se a gente for fazer essa análise, é isso que acontece mesmo, né? O que foi, Abimael? 145%? Não entendi. O que foi? O que você quis dizer? Não, você naquele gráfico lá do exercício anterior, eu quero atrapalhar a aula, não, mas deu 145% somatória de tudo, mas são dados separados, né? Ô, Abimael, você está dizendo somatório Sim. Dessa coluna aqui? Isso. Então, mas não tem não tem problema. Você ficou preocupado porque passou de 100%? Isso, a preocupação foi essa, mas eu entendi agora. Não tem nada a ver, sabe por quê? Porque são medidas pontuais. No dia 1, eu pego o operador 1, que é do turno das 6 a 14, e vejo que o lote que ele está trabalhando, 4% está com problema de retrabalho ou reflugo. No dia 3, eu verifico com o operador 2, no turno das 6 às 14, e tem 6% de tudo aquilo que ele está produzindo comprometido. Então não tem nada a ver, tá? Pode passar de 100%. Porque a gente está pegando diferentes... Eu acabei misturando com a explicação daquele anterior, dos alunos, depois da estratificação, a causa aluno, professor e instituição. Acabei misturando as ideias em número e porcentagem. Tranquilo, porque é só observar a natureza do problema, né? Aqui é pontualmente, num dia específico, num operador específico, um turno específico, aí você coleta o percentual de peças comprometidas. Entendeu? Ok, professor. Obrigado. Beleza.
Bom, então vamos prosseguir. Então, gente, e essa distribuição inadequada foi expressa em um gráfico. Ô, gente, então quer dizer, como o próprio nome diz, essa ferramenta, ela também é expressa num gráfico, é verdade. E vocês vão perceber que a representação gráfica de Pareto é muito parecida com a representação gráfica do histograma, né? Mas depois vocês vão notar a diferença significativa de uma técnica para outra, tá bom? Então é uma representação gráfica, né, que leva o nome, né, ou seja, gráfico de Pareto, e mais tarde viria a se transformar em uma das mais conhecidas ferramentas da qualidade. É verdade, né? É uma das mais conhecidas ferramentas da qualidade, uma das mais aplicadas, inclusive, tá? Então, pode ser utilizado, olha só que interessante, eu disse para vocês que é uma técnica muito usada para controle e gestão de estoque. É verdade, pode ser para controle e gestão de estoque, né? Mas também é uma ferramenta que pode ser utilizada para classificar causas que atuam em um processo com maior ou menor intensidade, né? Então, digamos o seguinte, que a gente quer entender por que uma determinada linha o equipamento está falhando, né? Aí a gente observa esse equipamento durante 5 dias de operação. Aí nós vamos identificar que a maior parte das causas, ou das possíveis causas, que está gerando a interrupção do equipamento, por exemplo, falta de lubrificação no equipamento, ou inabilidade do operador. Então nós podemos montar um Pareto com essas possíveis causas também, ok? Então, na verdade, é uma técnica que a gente pode aplicar aí para N situações aí e para N problemas, tá? Bom, assim por analogia, isso aqui é importante, tá, gente? Assim por analogia, pode-se mostrar, por exemplo, que os principais defeitos e problemas nas operações do processo produtivo podem ser derivados de um pequeno número de causas. Gente, isso é a grande chave, né? A grande descoberta, né? Dessa ferramenta quando nós estamos analisando um determinado problema. É entender que, na verdade, são poucas causas, um número pequeno de causas que está gerando os principais defeitos, ok? Então é uma ferramenta que nos ajuda a enxergar isso, né? O quanto aquela possível causa compromete o defeito, ok? Então o modelo de Pareto foi traduzido para a área da qualidade sob a forma, tá entre aspas, né? Então não é fala minha, é do autor, né? Então o modelo de Pareto foi traduzido para a área da qualidade sob a forma alguns elementos vitais, muitos apenas triviais. O que isso quer dizer? Que são apenas algumas possíveis causas, né? São apenas algumas possíveis causas que representam o grande grosso, né? O grande volume de falhas, enquanto que muitas outras causas correspondem a pouco, né? Ou tem pouco impacto nas falhas. É o caso lá da distribuição de renda na Itália, né? São alguns poucos cidadãos, né, que mantém toda a renda, né? Cerca de 80% de toda a produção de riqueza no país. Muitos, né, tantos outros, né, italianos, né, possuem pouca, né? O somado, eles têm pouco impacto na renda, tá bom?
Então é uma ferramenta muito interessante. Como eu disse para vocês na ferramenta anterior, tanto na folha de verificação quanto no histograma, não é uma ferramenta para resolver o problema. Porque olha, a gente não está resolvendo o problema ainda, mas é uma ferramenta que nos ajuda a compreender o problema, a sistematizar o problema, né? a enxergar melhor o problema. Não necessariamente vamos resolver, não é a proposta resolver, né? Mas é a proposta compreender melhor o problema, mas é a proposta entender a origem do problema, mas é a proposta conhecer um pouco mais do problema, tá? Bom, aí tem alguns exemplos onde nós podemos aplicar esse conceito, né? Esse conceito de Pareto. Ó, então ele fala assim, ó, esse princípio, né, esse princípio de que alguns poucos elementos são responsáveis por grande parte do problema, né? Esse princípio ele pode ser expresso em variadas formas. Por exemplo, alguns consumidores concentram a maior parte da demanda. É isso mesmo, né? Então, digamos que a gente tem uma empresa que a gente fabrica, por exemplo, embalagens plásticas, ok? Aí nós temos lá 100 clientes. Só que a gente começa a avaliar o histórico de vendas e a gente percebe que desses 100 clientes, 20 deles são responsáveis por grande parte das nossas receitas. Ok? Isso é estratégico, né, gente? Se eu tenho 100 clientes e 20 deles são clientes que mais demandam, o que eu vou fazer? Claro, eu vou dar um tratamento especial a esses clientes, né? Então eu vou dar um tratamento especial a esses clientes. Então é uma forma de priorizar, né? Priorizar quem mais demanda, né? do nosso produto. Uma outra aplicação, ó. Algumas causas, eu falei sobre isso já, né? Algumas causas geram a maior parte dos defeitos, não é isso? Então a gente tem uma problemática qualquer, analisa as possíveis causas e a gente identifica que a maior parte desses defeitos, né, são expressos aí por poucas causas, né, pequenas causas, tá bom? Outro, alguns defeitos são responsáveis pela maioria das reclamações. É o caso lá do exemplo da aula passada, né? lá da empresa de ônibus, ou o caso lá do posto de gasolina, né? Então, de repente, demora no atendimento para encher o tanque, apareceu muito, 3 reclamações. Apareceu, por exemplo, demora para fazer cobrança, frentista mal treinado e que mais? Abastecimento ou recebimento de combustível durante o horário de pico de funcionamento do posto, por exemplo, né? Então apareceu essas três possíveis causas, né? Ou essas três reclamações foram destacadas. Essas 3 somadas correspondem aí à maioria das reclamações, tá? Então uma forma de se verificar isso, de se aferir isso, também é utilizando aí o gráfico de Pareto, tá bom? Outro, alguns equipamentos determinam a maioria das quebras e paradas. De repente a gente tem numa empresa algumas linhas, né? E as linhas que quebram são sempre as mesmas, né? Então é muito comum as mesmas linhas quebrarem. Então o gráfico de Pareto pode mostrar isso. Algumas operações envolvem a maior parte de falhas. É possível também, via Pareto, a gente identificar isso. Alguns produtos determinam a maioria das receitas. Isso aqui é interessante, né?
De repente a gente tem um mix de produto, né? Só que tem lá meia dúzia de produto que esses 6 produtos eles correspondem aí à maioria das nossas receitas, tá? Então, gente, todos esses cenários, todas essas situações, elas podem ser atestadas, elas podem ser verificadas com o uso, né, do gráfico de Pareto, ok? Percebam, né, gente, que são ferramentas distintas, né? São ferramentas específicas. Eu estava conversando com o Idalílio, né, Idalílio? A gente estava conversando antes da aula, o Idalílio falava justamente sobre isso, da dificuldade de olhar para as ferramentas e saber qual ferramenta a gente está utilizando, ou qual ferramenta a gente vai utilizar. E eu disse a ele que é exatamente isso, esse é o desafio, que a escolha da ferramenta tem que ser em função do problema, né? Não escolher a ferramenta por gosto, ou por simpatia, ou por facilidade de aplicar uma ou outra, né? Mas a gente olha para o problema e a partir do problema a gente identifica a melhor ferramenta para nos auxiliar, tá bom? Bom, aqui, olha, ele mostra, né, um gráfico, tá vendo? Esse gráfico aqui de Pareto. Perceba que ele tem basicamente a mesma configuração, né, do diagrama de barras, só que ele tem uma característica aqui. Ele é organizado da maior frequência para a menor frequência, tá? No histograma, isso não é regra, tá vendo? Ó, aqui nós pegamos a frequência 18 do aluno, depois a frequência 26 do professor, depois a frequência 16 da instituição. Aqui no outro gráfico, ó, nós pegamos a frequência 4 primeiro, depois a frequência 12. Então vocês estão vendo? Não tem, no histograma, não tem um compromisso ou a responsabilidade de trabalhar com a frequência da maior para a menor. Aqui no Pareto, sim. A gente sempre vai ordenar as ocorrências ou as frequências da maior para a menor. Então, o que ele diz aqui? Ó? No campo da gestão da qualidade, tem se mostrado uma ferramenta importante na priorização de ações. Sem dúvida, né? É uma ferramenta bem importante aí para a gente priorizar ações. Dessa forma, é possível resolver os problemas de modo eficiente, priorizando as causas que se mostram responsáveis pela maior parte das perdas. É isso mesmo. Então, ao invés de atacar todas as causas, nós vamos atacar, né, as causas que apresentam maior ocorrência, né? As causas que representam a maior parte da problemática, né? Pareto sugere que existem elementos críticos e eles devem conferir prioridade de análise. É isso mesmo, né? Pode-se assim empregar um modelo gráfico que classifica tais elementos em ordem crescente ou decrescente de importância. Nós vamos utilizar aqui, gente, o conceito de ordem decrescente de importância, tá? A gente vai começar da maior ocorrência e vamos para a menor ocorrência, tá bom? Também guarda relação com outro gráfico muito usado na engenharia de produção, que é a curva ABC. Na verdade, né, gente, a curva ABC, ela usa o princípio de Pareto, tá bom? Curva ABC a gente usa para representar estoque. Por isso que eu disse para vocês que é uma ferramenta utilizada para a gestão de estoque, né? A curva ABC, esse A vem de atividade, esse B vem de baseado e esse C vem de custo. Então, curva ABC quer dizer uma curva cuja atividade é baseada em custo. Então, em gestão de produção, mais especificamente tratamento de estoque, gestão de estoque, a gente usa a curva ABC, que é um princípio de Pareto, né,
quando a gente quer analisar o custo, ok? Isso para gestão de estoque. Agora, Pareto a gente usa para tantos outros cenários que não necessariamente envolvam custo. Tá? Há mesmo quem diga que a curva ABC é uma aplicação do diagrama de Pareto para análise de materiais em estoque, por exemplo. E é verdade, é isso mesmo. Né? A curva ABC é uma aplicação do diagrama de Pareto, exatamente. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo então? Olha só, para a gente entender um exemplo. O exemplo é o seguinte. Um novo modelo de carro foi lançado no mercado, né? E 250 consumidores adquiriram o carro e retornaram à concessionária 15 dias após a compra. E aí eles relataram 320 defeitos. E os mais relevantes foram os listados a seguir. Então olha só, travamento indevido de uma das portas, teve 105 relatos, defeitos em algum farol ou sinaleiro, né, 56 relatos, funcionamento irregular de um acessório no painel, 45 relatos, barulhos inesperados nas rodas, 35 relatos, defeitos nos limpadores de para-brisa, 20 relatos, travamento de rodas, 20 relatos, e defeitos menores registrados, 15 relatos. Então, gente, olha, eu vou trazer esses relatos para cá, tá vendo? Ok? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deletar tudo isso aqui para a gente construir juntos, tá? Ó, montei uma tabela aqui, volto a dizer, quem não tem facilidade do Excel, não tem nenhum problema, tá? Faz isso na mão, faz isso no papel, não tem nenhum problema, tá? Bom, então olha só, então a gente registrou aqui, ó, travamento indevido de uma das portas, 105 ocorrências. Defeitos em algum farol, 56. E assim sucessivamente. Aqui eu abreviei, tá, gente? Coloquei essas letrinhas aqui para abreviar. Por exemplo, o TIR aqui, ó. TIR. Travamento indevido de uma das portas, ok? DFS. Defeitos em algum farol ou sinaleiro. E assim por diante, tá bom? Então foi para abreviar, tá? Então aqui o número de ocorrências, né? O número de ocorrências. Ó, perceba que, embora ele tenha dito que foram constatados 320 defeitos, ele só relacionou 296, né? Então tem mais 24 defeitos aí que não apareceu. Por quê? Não foram relevantes, tá? Teve uma ocorrência muito baixa e por conta disso não foram relevantes, então não foram considerados, tá bom? Bom, então, gente, o que nós queremos aí? Nós queremos saber quais são os defeitos que mais impactam nas reclamações. Por que isso, né, gente? Olha só, se nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de defeito, é claro que corrigir os 7 simultaneamente, automaticamente, requer muito tempo, requer muito recurso, requer muita mão de obra envolvida. E a gente sabe que na vida real, no dia a dia da indústria, nem sempre a gente pode atacar um problema em todas as suas possíveis causas. Então o que a gente faz? A gente prioriza. Porque como a gente não tem tempo inesgotável, recursos inesgotáveis, mão de obra inesgotável, né? Nós temos que lidar o tempo todo com limitações ou temos que lidar o tempo todo com restrições, sejam elas restrições de ordem financeira, sejam elas restrições de ordem material, sejam elas restrições de ordem de recursos diversos, né? Mas o tempo todo a gente tem que lidar com restrições. Então, nós temos que priorizar de 7 possíveis, de 7 defeitos, né?
Nós vamos atacar quais primeiro? É isso que o diagrama, né, ou o gráfico de Pareto vai nos sinalizar. Quais defeitos que nós vamos atacar primeiro? Tudo bem? Bom, aí é o seguinte, o que ele traz aqui? Ó? Ele traz um número de ocorrência. Ele já trouxe em ordem decrescente para a gente, né, do maior para o menor. Então, o que é interessante? Ó, eu tenho aqui na próxima coluna. Nós calculamos o percentual de incidência, ou seja, esse travamento indevido de uma das portas, ele apresenta 105 ocorrências. Só que em relação ao total das reclamações, ele equivale a quanto? Então é só dividir, né? Eu vou fazer aqui no Excel, mas quem não tiver Excel faz na unha, né? Então olha só, ó. Então olha só, eu estou dividindo esse defeito, travamento indevido de uma das portas, pelo total, né? Pelo total. Então olha só. Estou dividindo pelo total. Então olha só, eu cheguei ao valor de 35,5%. Ou seja, o defeito travamento indevido de uma das portas equivale a 35% do total. Tudo bem? Bom, que mais que eu posso analisar aqui? O segundo defeito, o DFS, defeitos em algum farol ou sinaleiro. Eu faço a mesma coisa. Eu pego 56 e divido por 296, que é o total. Ok? Beleza? Então olha só, ó. Então o que eu faço aqui então, ó? Então eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui o total, ó, de 18,9, ou seja, 56 defeitos em um universo de 296 equivale a 18%. E aí eu faço isso até o último defeito, ó. Então aqui no Excel é só eu puxar aqui, bem fácil, né? Quem não tiver Excel, não souber usar, tem que fazer na mão. Vejam, aqui dá 100%. Né? Quem perguntou isso foi a Abimael, né, Abimael? Abimael, aqui o total tem que ser 100%. Por quê? Porque eu estou verificando, né, percentualmente quanto equivale cada defeito, aí depois eu estou somando todos os defeitos. Então aí sim tem que dar 100%. Tá claro? Tudo bem, Abimael? Sim, professor. Beleza. Beleza. Ô, gente, é o seguinte, eu posso já construir um gráfico de Pareto? Posso. Se o critério for só ocorrência, incidência, eu posso. Só que aí o que eu faria aqui, ó? Eu incluiria a mais uma coluna aqui, que eu chamaria de percentual de incidência acumulado. Ou seja, o que seria esse percentual de incidência acumulado? Seria o valor total mais o anterior. Ó. Então, esse cara aqui, ó, esse total aqui, mais o posterior, desculpa. Tá vendo? Ó. Então, eu vou acumulando. Ó. Eu vou acumulando até dar 100% aqui na última linha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, olha só. O travamento indevido de uma das portas equivale a 35,5% do total das ocorrências. Né? Travamento indevido de uma das portas, mais defeito em algum farol ou sinaleiro, os dois juntos equivale a 54,4% do total dos defeitos. Ok? Travamento indevido de uma das portas, defeitos em algum farol ou sinaleira e irregularidade de um acessório no painel, os três juntos equivale a 69,6%. Ok? E eu vou encerrar no quarto. Ó,
No quarto defeito, travamento indevido em uma das portas. Defeito em algum farol ou sinaleira. Irregularidade de um acessório no painel. Barulhos inesperados na roda. Os 4 juntos, ó, equivale a 81,4%. Ô, gente, a gente comentou na definição da ferramenta que ela pode ser chamada também de gráfico 80-20. Então, quer dizer, o que me interessa? Me interessa considerar um número de defeitos que somados equivalem a cerca de 80% do total do problema. Porque aí eu ataco esses caras, que corresponde a cerca de 80% do total dos defeitos. Nesse caso aqui, são esses primeiro quatro defeitos. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos montar um Pareto desses defeitos. Ó. Então eu seleciono aqui, ó, essa coluna defeito e seleciono aqui, ó, e vou selecionar aqui, ó, o percentual de incidência acumulado. Ok? Aí gera o gráfico. Lembrando bem, quem não tem Excel faz na mão. Olha só, gente. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o rótulo para saber quanto cada um equivale, né? Ó, o primeiro defeito sozinho, que é o TIR, né? Travamento indevido em uma das portas, equivale a 35,5%. O segundo defeito, que é defeitos em algum farol ou sistema, somado com o primeiro, equivale a 54%. O terceiro, que é o IAP, irregularidade de um acessório no painel, somado com os 2 primeiros, equivale a 69,6%. O quarto, que é o BIR, né, BIR, barulhos inesperados nas rodas, somado com os 3 anteriores, equivale a 81,4%. Opa! O nosso gráfico de Pareto, ele não utiliza o conceito de 80-20, então eu paro aí próximo de 80%. Por quê? Esses quatro defeitos somados me dão cerca de 80%. Ok? Então, esse gráfico de Pareto, olha só, ó, esse gráfico de Pareto, ele me permite, eu vou criar aqui uma linha de tendência, tá? Quem for fazer isso na mão, não precisa se preocupar com isso, ó. Eu crio aqui uma linha de tendência, ó. Vai aumentando, tá vendo? Vai aumentando. Então, quer dizer, primeiro defeito me dá 35,5%. Somado ao segundo, já me dá 54,4%. Somado ao terceiro, já me dá 69,6%. Opa! Somado ao quarto, já me dá 81,4%, que é a referência que eu preciso de mais ou menos 80%. Então, está feito aí o diagrama de Pareto. Então, se nós formos priorizar quais as ações para a gente resolver o problema, nós vamos atacar essas 4 primeiras. Ok? Não dá para resolver tudo, né? Não dá para resolver as 7 de uma vez, então vamos atacar essas 4 primeiras. Ok? Só que tem um detalhe, né, gente? Eu apliquei o Pareto aqui, ó, baseado na incidência. E se de repente, olha, para resolver esse problema aqui, ó, de travamento indevido, o custo for muito alto, né? Ou se de repente o custo for muito baixo, não custar nada, né? Se não custar nada, é interessantíssimo resolver, porque você resolve só ele, 35,5%. Se o custo for alto, será que é por ele que a gente tem que começar a atacar? Então, por isso, na próxima aula, a gente vai simular de novo o Pareto. Eu vou até salvar do jeito que está aqui, porque aqui nós aplicamos o Pareto apenas baseado na incidência, ou seja, no número de ocorrências. Qual o defeito que mais ocorreu? Ok. Só que na próxima aula a gente vai aplicar o Pareto baseado no custo, né?
que é algo que nos interessa mais, né? Quanto é que vai custar o reparo, né? Quanto é que vai custar o reparo? Será que compensa a gente fazer um reparo com custo altíssimo ou compensa mais fazer um reparo com custo mediano, com custo baixo? É isso que a gente vai discutir na próxima aula. Então, percebam que o Pareto, ele pode ser aplicado, como a gente fez aqui, simplesmente, para incidência, simplesmente, ou ele pode ser aplicado a partir do custo, que é o que nós vamos conversar na próxima aula. Tudo bem, gente? Tranquilo?